E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubista FC, galera. E no vídeo de hoje vamos analisar o clássico entre Vasco e Botafogo, o jogo no qual terminou com vitória do Glorioso. Mais uma vez o Botafogo consegue a vitória para cima do Vasco. É a terceira vitória já consecutiva, assim que eu consigo me lembrar, do Botafogo em cima do Vasco. Venceu as duas últimas do Campeonato Brasileiro da Série B e venceu agora no Campeonato Carioca. E assim, rapaziada, qual a explicação que a gente tem para esse jogo de hoje? O Botafogo começou muito forte, o Botafogo começou tentando fazer uma pressão para cima do Vasco para conseguir logo o gol no início, com bolas alçadas para a área, que é um ponto forte do Botafogo desde a época do Anderson Moreira, jogada de escanteio, jogada de cruzamento. O Botafogo sempre é muito forte nisso, e o Botafogo quase fez o gol no início do jogo dessa forma. O Vasco não conseguia se encontrar, o Vasco tentava fazer uma marcação com um bloco médio para cima do Botafogo, mas não conseguia. O Botafogo, por meio de ligação direta e por meio de jogadas com seus dois pontos, o Luiz Fernando e também o Diego Gonçalves, estava conseguindo ser mais eficiente do que o Vasco no iniciozinho do jogo. Só que depois ali dos 8 minutos assim, do primeiro tempo, o Vasco começou a ter um certo domínio da partida, começou a criar algumas situações de gol, começou a jogar mais no campo do Botafogo e tudo indicava que o Vasco marcaria o gol a qualquer momento, porque o Vasco estava realmente melhor do que o Botafogo no jogo. Jogadas com o Nenê, com o Gabriel Peck, com o Edmar, fazendo ali um triângulo pelo lado esquerdo e criando algumas situações de gol interessante, mas estava faltando o que? Tava faltando um centroavante no time do Vasco. Hoje não foi uma boa partida do Raniel com pouca movimentação, o Raniel demorando um pouquinho para passar a bola, o Raniel chegando sempre atrasado ali na jogada, então não foi um bom jogo do Raniel. Então quando as bolas eram cruzadas para a área, mesmo que fosse um bom cruzamento, o Vasco não conseguia aproveitar, porque o seu centroavante hoje não viveu uma boa noite. Faltou aquele camisa 9 para empurrar a bola para a rede naquele momento que o Vasco era superior na partida. E aí o Botafogo, muito perigoso como sempre, o Vasco jogando no campo de ataque, o Vasco tentando criar situações de gol, tanto que se vocês pegarem para analisar como surgiu o gol do Botafogo, o gol do Botafogo surge pelo fato do Léo Matos chegar na linha de fundo e fazer o cruzamento para a área do Botafogo. Quando o Carly corta essa bola, o Léo Matos, que tinha feito o cruzamento, deixou um buraco lá atrás. Quem vai cobrir o buraco do Léo Matos? O Ulisses. E quando o Ulisses vai cobrir esse buraco do Léo Matos, ele vai tentar acompanhar o Diego Gonçalves no contra-ataque rápido do Botafogo, a zaga acaba ficando totalmente bagunçada e o Erisson sobra livre na área. Ninguém marcou o Erisson. E ele vai lá e faz o gol do Botafogo. E depois que o Botafogo fez o gol, obviamente o Botafogo já estava jogando um pouquinho mais de forma reativa do que o Vasco estava tentando propor mais o jogo. O Botafogo acaba jogando mais ainda atrás, tentando sempre jogadas de contra-ataque. Foi assim que terminou o primeiro tempo. E assim, cara, uma coisa horrorosa o jeito que terminou. O Edmar no primeiro tempo errando todas as jogadas. Ele errou umas 3 jogadas em sequência, irmão. Mas se você pegar o balanço completo do primeiro tempo, o Botafogo começou melhor, mas depois o Vasco foi superior na primeira etapa. Então assim, no balanço do primeiro tempo, o Vasco não fez um jogo de terra arrasado. O Vasco fez um jogo ok, para os padrões que esse elenco do Vasco apresenta. É um time ali que o Zé Ricardo montou de uma certa forma e que apresenta aquele futebol. A gente já sabe que esse é o nível máximo que o Vasco pode alcançar. Dificilmente o Vasco vai chegar a um nível maior do que esse, porque não tem elenco para mais do que isso, não tem jogadores mais qualificados do que o que tem. O jogador mais qualificado do elenco do Vasco é o Nenê. Você tem algumas promessas da base, o Juninho, que fez o primeiro tempo bem interessante, fez um jogo bom. O Juninho, gostei hoje da movimentação dele no meio de campo. O Gabriel Peck também, que é um jogador que a gente pode tentar esperar algo diferente, mas como eu falei, ainda faltava algo nesse time do Vasco. Então vamos ver aí como é que foram os lances desse jogo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãoFC, e bora pro vídeo. Se liga só, rapaziada, olha aí, o primeiro tempo começa, Botafogo tentando ali um chute de média a longa distância. E essa jogada que eu falei pra vocês no início do jogo, que o Botafogo já começou tendo a possibilidade de gol. Olha aí, a zaga do Vasco falhando na temida bola aérea. É algo que o Vasco tem que consertar, cara. O Vasco jogou contra um time um pouquinho mais forte, time mais qualificado do que os pequenos que vem enfrentando, e já começou a trazer perigo nesse mesmo tipo de jogada pro Vasco. Então o Vasco precisa arrumar isso, Zé Ricardo, urgentemente, para não deixar o problema chegar já pra Série B. Vê se vocês estão me entendendo. Melhor prevenir do que remediar, não é? Com certeza, irmão. Essa jogada que eu tô falando, cara, o Raniel tá mal posicionado aqui, mano. O cruzamento foi bom. Era pra ter mais jogadores do Vasco agredindo na área.
E o Gatito Fernandes, que partida que ele fez, hein, cara? Salvando o Botafogo em diversos momentos. O Gatito Fernandes hoje pegou demais, bicho. Olha aí, cara, isso aqui foi um lance. Tem a chance de gol pro Vasco com o Raniel. Talvez era pra ele já ter batido de direita, cara. Quando ele tentou cortar, era muito difícil ele conseguir dar o passe aqui no Peck. Mas finalizou mal o Raniel. Começou muito bem a temporada, mas já acabou caindo de produção, já acabou caindo ali o sarrafo das suas atuações. Peck ficar pedindo. Se fosse um jogador mais qualificado, teria dado uma cavadinha aqui pro Peck, mas era difícil. O Gatito Fernandes deveria sair, era muito difícil o passe, mas a finalização tinha que ser melhor. Do jeito que foi a finalização que ele jogou fora, mano, na jogada. Então é isso, mano. Tem que cobrar o Raniel. O Raniel tem que sempre ser a cobrança lá no máximo. Aí foi um chute do Juninho. Vocês viram, o Botafogo começou melhor com aquela chance de gol e tudo mais. Só que o Vasco já equilibra o jogo e já começa a ser superior ao Botafogo. O Vasco propõe o jogo de uma forma melhor. O Vasco faz uma marcação, fazia uma marcação bem interessante. O Botafogo não conseguia sair. Eu vou ver se eu explico para vocês aí no decorrer da semana como funciona a marcação do Vasco, do Zé Ricardo, que é a arma forte do time. Mas o Botafogo não conseguia sair da marcação que o Vasco estava impondo. O Botafogo tinha que sair na base do chutão, cara. Só que aí, mano, esse lance, cara, olha como o Ulisses foi cobrir o Léo Matos, que tava voltando, tinha ido na linha de fundo. O Conceição não acompanhou o Erisson, o Edmar não acompanhou o Erisson. Por um vacilo, o Vasco vai lá e perde o jogo. O Bandeira dá impedimento, mas tava legal, irmão, tava legal. O pé do Ulisses deu condição quando ele esticou o pezão 44 pra cortar a bola, bicho, passou debaixo das pernas dele. E aí o gol do Botafogo. Erisson, cara, um gol muito importante assim pro Erisson, cara, pelo fato do Erisson ser um jogador que chegou ainda na época de contratação, não na era de um Textor, e é um cara que tá querendo mostrar serviço pra quando chegarem os novos reforços do Botafogo, ele se manter ali, né? Eu acho o Erisson um bom jogador pra pelo menos compor elenco, um jogador que briga muito, cara, e a torcida do Botafogo, que marcou presença também no estádio, grande jogada do Diego Gonçalves, cara. O Diego Gonçalves tem uma puxada de contra-ataque muito veloz. Muito veloz. E aí o Ulisses, pesado pra acompanhar, ele não acompanhou. Então o Botafogo venceu o jogo nisso. O Botafogo poderia ter feito gols até no segundo tempo, em outros momentos, cara, na velocidade dos seus jogadores. Muito do DNA ainda do técnico Anderson Moreira, muito, claro, óbvio. Esse aqui ainda era o time do Anderson Moreira, ele só não estava à beira do campo. O Lúcio Flávio não teve nem tempo pra mudar nada, cara. Era o time que o Anderson Moreira treinou. O Lúcio Flávio tava lá, e a comemoração do Erisson na bandeirinha, né? El Toro. E o Botafogo logo em sequência teve essa chance com o Luiz Fernando. Só que o Luiz Fernando, mano, eu não sei, rapaziada. O Luiz Fernando é um cara meio que azarado nesse tipo de jogada. Desde a ultrapassagem dele pelo Botafogo, ele fazia esse tipo de jogada, cortava, batia e a bola não entra, né? Mas foi um momento que o Vasco ficou assustado. O Botafogo cresceu na partida e já foi lá pro final do primeiro tempo. E aí no começo do segundo tempo o Vasco começa a mil, a rotação, o Vasco marcando lá em cima, fazendo sem deixar o Botafogo sair. Aqui uma jogada burra do Edmar, né? Você percebe, ele recebe a bola em uma ótima condição, podendo fazer o cruzamento aqui, ó, nesse ponto morto pro Raniel, podendo jogar a bola para a área pro Nenê, ou chegar até a linha de fundo, por exemplo, ele chuta a bola pro gol. Assim, é bizarro, cara. É bizarro. Não é falando, o Edmar é horrível, não sei o que lá. Não, cara, o Edmar já fez boas partidas pelo Vasco, tem alguns lances que ele acerta, mas hoje não foi um bom dia do Edmar, é incontestável. Ele foi uma grande finalização do Nenê para a defesa do goleiro Gatito Fernandes, que para mim foi o craque do jogo, sem sombra de dúvidas, porque ele impediu o empate de acontecer. O Vasco começa ali, ó, o Vasco em 4 minutos já tinha tido ali 3 situações boas para fazer o gol. Então é isso que faz a diferença. Às vezes é o ânimo a mais, às vezes é como o jogador entra, a necessidade do jogo, a pressão, isso tudo conta. E o Botafogo cometeu o mesmo erro que já havia cometido contra o Fluminense. O Botafogo recua demais, cara. O Botafogo recua demais e sem contra-ataque, que é o pior. Começou a ter contra-ataques depois das substituições do Lúcio Flávio, porque antes não tinha contra-ataque. Aí o Vasco começava a empilhar chances de gol e o Botafogo sem escapatória. E poderia ter tido sim escapatórios. Aí, mano, esse lance é surreal. Foi uma grande arrancada do Juninho. Ele faz o cruzamento pro Raniel. O Raniel chega no momento errado de novo. Como eu falei pra vocês, não foi um bom dia do Raniel. E ele chegou no momento errado. E quem faz essa finalização que pega no travessão é o Daniel Borges, cara. Aqui, ó.
Ó, é o Daniel Borges, ó. Raniel aqui, ó, ele tava na frente do Daniel Borges. Ele deixa o Daniel Borges passar à frente dele. Se ele não deixa, ele era gol, ó. Ele passa da linha da bola e o Daniel Borges finaliza e a bola vai no travessão. Mas uma boa jogada do Vasco, o Juninho rompendo muito bem as linhas, que sempre foi uma qualidade do Juninho, que sempre chamou bastante atenção em todo, é a qualidade dele para fazer esse tipo de arrancada. Ele precisa fazer mais isso no Vasco. E aí o Gatito Fernandes sentindo, foi uma cobrança de falta do Nenê, que acabou passando por cima. O Nenê não costuma desperdiçar esse tipo de cobrança, mas desperdiçou essa. Olhou pro gramado. Vocês estão vendo como no início do segundo tempo, até a parada técnica só dava Vasco. Depois o Lúcio Flávio vai dar uma arrefecida no Botafogo. O Botafogo vai conseguir alguns contra-ataques com o Maranhão, com jogadas em alta velocidade. Como eu gosto de jogar o time do Botafogo, olha essa jogada aí. Thiago Rodrigues conseguiu sair do gol. O Getúlio, cara, não apareceu aqui, mas eu vou mostrar pra vocês, mano. Eu vou mostrar pra vocês, assim, surreal, rapaziada. Um lance que o Getúlio perde sem goleiro, na pequena área, ele vai perder o gol. Vou passar esse lance pra vocês. Assim, é absurdo, cara. Coisas que só acontecem com o Vasco da Gama. Surreal, surreal, surreal demais. É um gol perdido que, imagina, velho, se o Vasco tá precisando subir, precisa de um gol e o cara perde esse gol. Então não pode acontecer isso. É um jogo de campeonato carioca, a gente vai relevar. O Vasco nem fez uma partida tão horrorosa, tão tenebrosa, como eu falei pra vocês. Teve sim coisas positivas pro Zé Ricardo levar ele pro vestiário, conversar com o jogador. Teve coisas pra consertar. É futebol, mano. Você não vai ganhar todas, mas precisa sim consertar problemas que tem, mano. Problemas defensivos. E alguns problemas ali, talvez, de escolha de jogadores em momentos, tomadas de decisão. E pro Botafogo, parabéns pela vitória. Vai ser uma semana aí pro Botafogo. Provavelmente devem chegar reforços, deve ser anunciado um novo treinador. Então uma vitória para deixar aí o Botafogo tranquilo nessa semana. Safe demais, né? E o Erisson e o Gatito Fernandes, os craques da partida. Tem muito que falar do Botafogo, os torcedores já sabem como é que o time jogou. Naquela maneira do Anderson Moreira, eu acho que foi até uma motivação a mais para os jogadores do Botafogo o fato do Anderson ter sido demitido. Alguns não concordaram, queriam sim o Anderson no elenco. E foi uma motivação mais tipo, mano, toma essa vitória pra tu, Anderson Moreira, fez toda a diferença. Mas o vídeo de hoje foi, se vocês curtiram, like, não se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu ficando nessa, grande abraço do Francisco, é nóis e fui!